Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou de volta para mais um vídeo. Se você não me conhece, meu nome é Tabata e neste canal eu falo sobre autoconhecimento, espiritualidade, despertar da consciência e desenvolvimento pessoal de modo geral. Hoje eu quero falar sobre um assunto muito importante que eu acho que a maioria dos brasileiros já passaram, né? Que é sobre dívidas. Então, se você tem dívidas, se você está aí penando por causa disso, eu quero contar uma experiência e algo muito poderoso que eu aprendi com o nosso mestre Hélio Couto. Então, para contextualizar, eu estava ali no meio da pandemia, tinha exonerado o meu cargo público, voltado para o meu estado, era mãe solteira ali, estava vivendo só com a pensão da minha filha e comecei a trabalhar autônoma. Porque tudo fechou, eu era professora, não consegui, as escolas fecharam, e aí eu me vi ali obrigada a começar a trabalhar autônoma. Então, comecei a trabalhar primeiro fazendo bolos para vender e tal, só que a logística não estava ali muito boa, eu com uma filha pequena, para sair e ficar entregando, aí eu acabei, comecei a trabalhar com outra coisa, né, com jornalismo, escrever para a internet, né, foi quando eu entrei nesse mundo digital. E nesse meio período, eu me vi ali sem dinheiro, sem condições, com um boleto sempre chegando, comecei a entrar em dívida. E foi bem nessa época que eu tinha decidido que eu ia mudar minha mentalidade e que eu ia enriquecer. E foi nesse período que eu entendi que tinha muitas coisas envolvidas com a questão da prosperidade e foi aonde começou a minha trajetória com o despertar. Eu já vinha ali tendo leves despertares, questionando muitas coisas e quebrando muitos paradigmas na minha vida, porém, nada se compara, né, a esses últimos anos aí que eu venho mergulhando assim e venho expandindo a minha mente de uma forma assim inexplicável. E é por isso que eu criei esse canal, para compartilhar um pouco dessa jornada com você, com o intuito de te ajudar também, né? Se eu puder levar um pouco de luz para todo mundo, assim como eu recebi e como eu consegui essa luz na minha vida, com certeza eu vou dormir muito mais feliz. E o que eu aprendi com o Hélio Couto foi uma coisa assim que mudou a minha vida. Eu comecei a assistir os vídeos dele. Na época o meu irmão tinha falado sobre ele, foi bem no começo de 2021, mas eu confesso que eu demorei ainda mais de um ano para conseguir ouvir ele, porque eu ouvi alguns vídeos dele e eu não entendia nada. Gente, eu não entendia nada. Assim, eu não entendia nada. É muito difícil, né, para quem está começando, assim, ouvir um pouco assim sobre física quântica, lei da atração e tudo isso, assim. Nossa, na época eu não tava ainda nesse despertar assim mais consciente, sabe? Não tinha chegado nesse nível ainda. Aí passou mais ou menos um ano, eu falei, não, eu vou começar a assistir algumas coisas e tal. E eu lembro que, assim, se eu falar para você de tudo que eu aprendi com ele, eu não vou lembrar. Principalmente dessas palestras gratuitas que eu assisti no site dele. Só que isso ficou muito marcado, porque parece assim que virou uma chave na minha cabeça quando ele falou isso. Então, o ensinamento aqui é sobre a dívida, né? Ele estava falando sobre a dívida. Você não pode esperar pagar a dívida para ser feliz. E parecia que era exatamente o que eu estava fazendo. Eu estava esperando, na minha cabeça era assim, ó, quando eu pagar a dívida ou quando eu sair dessa situação, eu vou ser feliz, eu vou melhorar. Então eu estava sempre ali olhando para o futuro, esperando que algo acontecesse para que eu vivesse o hoje, para que eu fosse feliz.
E o Hélio Couto, ele falou assim, eu vou falar com as minhas palavras, tá? Ele falou assim, é exatamente ao contrário, é por isso que as pessoas não saem das dívidas, porque elas esperam pagar a dívida para começar a viver, elas esperam pagar a dívida para começar a ser feliz. E tem que ser o contrário, primeiro a felicidade, depois o pagar da dívida vem automático. E não, hoje aqui eu não vou ensinar nada prático para vocês, embora eu também estude essas questões financeiras, investimento, né? Meu marido, ele trabalha com isso, então eu acabei até atraindo uma pessoa para mim, assim, que, né, me complementou aí nessa parte dessas questões, assim, de investimentos e questões financeiras. Mas naquela época ali, mãe solteira, querendo melhorar a vida, me desenvolver pessoalmente, né? Eu fui vendo ali que o meu emocional precisava mudar. O que precisava mudar não eram as questões externas, não era um emprego melhor, porque experiência própria, você pode encontrar, às vezes você fala assim, quando eu tiver um emprego que eu estiver ganhando 10, 20, 30 mil reais, a minha vida vai mudar. Não, não vai mudar. Porque sua mente não mudou, suas emoções não mudaram, então a sua vida não vai mudar. E pelo contrário, piora. Porque se você está tendo mais dinheiro, você está tendo mais responsabilidade, muitas vezes você gasta mais. E se você não mudou a sua mentalidade, você vai contrair mais dívidas. Por isso que a mudança, ela tem que vir de dentro para fora e não de fora para dentro. Não adianta você ganhar uma bolada de dinheiro e não mudar aqui dentro. Você vai ganhar essa bolada de dinheiro. Dá um exemplo aqui de várias pessoas que já ganharam na loteria e voltaram a ficar pobres. Tá? Podem pesquisar, é verdade. Tem até um caso muito famoso lá nos Estados Unidos, que o cara doou um monte de casa para todo mundo e no fim ele ficou pobre de tanto que ele gastou dinheiro. Então, vamos supor que você... não, com o dia que eu ganhar na Mega Sena, eu vou mudar a minha vida. Não vai mudar. E muitas pessoas contraem mais dívidas ainda. Por quê? Porque ela não mudou dentro dela. Então, aquilo ali é momentâneo. Ela pagou tudo e aí ela não consegue se controlar emocionalmente. Ela vai gastando, vai gastando, vai gastando. Quando vê, tá pior do que estava. Então, quando eu falo assim, se você quiser mudar de dívida, você precisa assistir esse vídeo, né? Se você quiser se livrar das dívidas, você precisa assistir esse vídeo. Se esse vídeo chegou até você, é porque você precisa ouvir isso. Você precisa entender de uma vez por todas que a mudança que precisa acontecer na sua vida para que você seja próspero está dentro de você. Precisa acontecer dentro de você. E então existem muitas crenças, inclusive eu falei sobre essas questões de crenças que eu tive que mudar na minha vida, né? Algumas delas. Vou deixar o vídeo aqui na descrição para você assistir também. Porque existem muitas coisas que precisam mudar na nossa vida. Mas esse ensinamento do Hélio Couto já mudou toda a minha vibração. Por quê? O mais importante não é manter o pensamento positivo, porque às vezes você, mas eu vou manter o pensamento positivo, vou ficar, não, vou pagar minha dívida e tal, vou continuar. Só que se você não muda o sentimento, igual eu falei, mudar por dentro, quando eu falo por dentro, não é só questões dos pensamentos, os pensamentos, eles ajudam, né, como uma âncora para o sentimento. Mas o que realmente muda é a nossa vibração, é o nosso sentimento. Então, quando você muda o sentimento, você começa a mudar as coisas ao seu redor. Você já prestou atenção que quando começa a dar uma coisa errada na sua vida, aí vai dando tudo errado de uma vez? Eu lembro que na época que eu me divorciei, aí eu fiquei doente, aí minha filha ficou doente, aí meu carro estragou. Aí, tipo assim,
foi tudo dando errado. Aí eu falei, gente, mas o que é isso? Só que na época eu não tinha consciência das coisas. E quando as coisas começam a melhorar, a tendência é melhorar também. Por quê? Porque quando uma coisa dá certo na sua vida, o sentimento muda, a vibração muda. Então você começa a adentrar ali naquela realidade em que você está feliz, em que você está alegre. Então isso começa a atrair esse tipo de coisa na sua vida. Por isso que é tão importante esse ensinamento. Vou repetir o ensinamento aqui novamente. Você não pode esperar pagar as dívidas para ser feliz, para ter liberdade, para fazer aquilo que você quer. Você tem que ser ao contrário, você tem que ser feliz e aí sim a dívida vai ser paga. E quando eu ouvi isso pela primeira vez, gente, assim, mudou uma chave na minha vida. Porque eu não entendi ali aquela situação. E eu estava assim, eu estava sempre esperando a casa melhor para ser feliz. O dinheiro melhor para ser feliz, o emprego melhor para ser feliz. Então isso não serve só para dívida, isso serve para tudo que você quer conquistar na sua vida. Então, por exemplo, você às vezes quer um emprego melhor. Você não vai achar um emprego melhor se você não começar a agradecer pelo emprego que você tem hoje. Se você não começar a ver o que você faz agora é importante. Então precisa mudar esse olhar. E a gratidão foi uma das ferramentas que me ajudou muito. Então ali naquela situação que eu estava, morando embaixo da casa da minha mãe, ali no porão, né, entre aspas, que meu pai construiu uma casa ali no porão. Morando ali, né, meu pai tinha acabado de falecer, a gente estava pagando inventário e aquele monte de responsabilidade financeira. E eu não entendia, não sabia como mudar minha vida, como mudar essa situação. Então, assim, uma coisa que mudou, eu comecei a agradecer por aquilo que eu tinha, por eu ter um teto sobre a minha cabeça. E aí, quando eu comecei a agradecer sobre isso, logo, assim, a minha vida mudou. Logo, eu tive um sonho com meu marido, a gente se encontrou, eu já conhecia ele, não consegui conectar com ele na época, né, por causa de todos os problemas emocionais. E aí a minha vida mudou. E mesmo passando dificuldades depois disso, isso só serviu para me colocar num lugar maior. Então, se você está passando por dificuldade hoje, é porque o universo, Deus, ele está te mostrando que você precisa ir para um lugar maior. Igual eu falei, igual eu sempre costumo falar, a vida é um jogo, você tem que aprender a jogar. Se você entende que essa é uma fase que você precisa passar e você precisa aprender, enquanto você não aprender que você tem que mudar internamente para depois mudar o externo, você vai ficar sempre do mesmo jeito. É por isso que muitas pessoas ganham muito dinheiro e daqui a pouco entra em dívida. Ganham muito dinheiro, paga as dívidas, aí começa a melhorar a vida, daqui a pouco entra em dívida de novo. Porque é um ciclo vicioso. Isso acontece em qualquer questão da nossa vida. Amorosa, financeira, profissional. Porque nós temos que mudar, nós temos que evoluir, nós temos que aprender. A hora que você aprende, que você transmuta essa energia, as coisas começam a mudar. Então, eu tô falando com você que precisa ouvir isso agora, que está nessa situação que você acha que não tem saída. Tem saída. Olha para dentro de você. Você é a saída. Você é a saída. Você precisa começar a sentir agora felicidade, gratidão e olhar para aquilo que você está aprendendo com a situação. Agradecer por essa situação, independente de como ela seja. Quando você mudar esse sentimento, quando você começar a ser grato e ser feliz,
sem depender das coisas externas, a sua vida vai começar a mudar. Você vai começar a atrair aquilo que você precisa. Seja o emprego, seja o dinheiro, seja o que for, você vai começar a atrair. Então, mude por dentro. Mude por dentro. Comece a olhar aquilo que está acontecendo na sua vida, não como uma questão de assim, ai, não sei por que isso acontece comigo, ai, como eu sou vítima, ai, como todo mundo me traiu, como as pessoas não foi. Para com isso. Você está passando por isso agora porque você precisa evoluir. Eu olhando a minha vida de 3 anos atrás, eu vejo como tudo foi preciso acontecer para que eu estivesse aqui hoje, para que eu tivesse aprendido tudo isso, para que eu tivesse evoluído. Senão, não estaria aqui. Se você fica se lamentando toda hora, se arrependendo toda hora, isso não vai te levar para frente. Você não vai chegar onde você quer. Então, independente se o que você quer hoje é pagar a sua dívida, ou é trocar de carro, uma casa nova, ter uma família, independente do que seja, você precisa mudar internamente. Você já precisa estar feliz, você já precisa estar bem. E a mesma coisa no relacionamento. Quem já teve essa experiência, como eu, sabe. Às vezes você tá ali machucada, não resolveu com você mesma, né? Questões amorosas. E aí você procura uma pessoa para sanar aquilo, mas quem pode sanar isso é você. E aí você acaba encontrando a pessoa errada. E aquela pessoa vai fazer a mesma coisa ou pior. É aquilo que eu falei, vai começar no ciclo. Por isso que nós temos que estar inteiros. Nós temos que mudar aqui o nosso sentimento em relação à vida. Igual quem assistiu os meus vídeos contando a minha história sabe que eu sofri muitos anos com depressão, com ansiedade, com vontade de morrer. Porque eu enxergava o mundo com um olhar de vítima, como tudo acontecia comigo. E quando eu mudei esse olhar, as coisas mudaram. As coisas começaram a mudar. Hoje eu vivo feliz, eu escolho ser feliz, eu aprecio a cada momento, eu aprecio até as dificuldades. Se você deixar as dificuldades abaixar a sua vibração, você deixar de ser feliz por causa da dificuldade, por causa das coisas externas, você pode até ser dominado por algum momento. Por um momento, por raiva, por frustração, mas você tem que sair disso rápido, tá? Porque nós somos seres humanos, então às vezes acontece alguma coisa, você vai cair mesmo aí, né, nesse sentimento ruim. Mas você tem que perceber isso logo e transmutar isso. Transmutar para alguma coisa, para um sentimento bom, para um sentimento feliz. Olhar para a situação com outros olhos. É aí que está a questão da nossa evolução pessoal, emocional e espiritual, porque nós somos um ser só. Né? Então nós temos que aprender a lidar com todas essas facetas da nossa vida. Essa é a minha mensagem para você. Espero que tenha chegado no momento que você precisava ouvir isso. Deixa aqui o seu comentário, quero saber se eu posso fazer alguma coisa por você, quero saber da sua história. Siga, compartilhe e muito obrigada por assistir.